Então Espanha. Ei, pô, que forte, meu. Quem és? É uma experiência muito forte. E para quem está de fora, não sabes a expressão que eu estou a fazer, sinto-me anulado. Muito boa tarde, se Allah quiser. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. O meu nome é Tomás Magalhães e antes de arrancarmos quero agradecer aos novos mecenas Carla Courelas, Liliana Ascensão, André Oliveira, Xavier Araújo, Paulo Solinho, Joana Bornei, Inês Raimundo, Fábio Vaz, Jorge Oliveira e João Araújo. Muito obrigado a estas pessoas que apoiam o Despolariza e agora fazem parte da comunidade. Se já tiverem ouvido 3 ou 4 episódios e se quiserem juntar, há um link à minha volta e outro na descrição. Fazemos trilhos, fazemos encontros nacionais, fazemos jantares, fazemos piqueniques. Há um grupo de WhatsApp onde se discutem coisas. É muito fixe, por isso, se estiverem interessados em apoiar o projeto, é uma maneira fixe de fazer. Se não, likes, comentários, subscrição também ajuda tudo. Este episódio conta com o apoio da Teleconsulta Portugal. A Teleconsulta Portugal é uma clínica médica de telemedicina fundada por médicos portugueses, todos inscritos na Ordem dos Médicos. É, no fundo, como uma consulta normalíssima, é como se fosse uma consulta presencial, no sentido em que tem emissão de receita médica normal, atestados médicos, incluindo baixa médica da Segurança Social e da EDSE. Tem diversas especialidades, incluindo também de saúde mental, tem pediatria, cardiologia, medicina geral familiar, psiquiatria, medicina interna e muito mais. Tem também um plano premium, que consiste em, no fundo, ter uma consulta geral todos os meses, incluindo a renovação de receitas para problemas crónicos, e dentro desse plano ainda tem 10% de desconto no resto das consultas. Apoio por WhatsApp 7 dias por semana. E se quiserem um código de ainda mais 10% de desconto, podem usar o Despolariza 10. Por isso, visitem teleconsultaportugal.com, escolham a especialidade, a data e a hora que mais vos convém e depois utilizem o Despolariza 10 para um desconto de 10%. Muito obrigado à Teleconsulta Portugal pelo apoio a este episódio. E hoje vamos falar sobre o Afeganistão e tenho à minha frente Marta Duran, também conhecida como Boleias da Marta, e o João Amorim, Follow the Sun Travel. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Então, vocês chegaram há quanto tempo? 3 semanas? 3, 4 já. Quase um mês já. Quase um mês. O João Amorim já cá teve, por isso, opá, pronto, tivemos que levar outra vez com ele. Mas a Marta é a primeira vez. E então vamos fazer aqui rapidamente a pergunta da praxe, que é o que é que te saiu na lotaria genética e social, nas lotarias da vida? E o que é que achas que te aconteceu para te tornares uma viajante? Tens pais viajantes ou aventureiros? Não, por acaso é extremamente o contrário. Acho que nunca tinha viajado até aos 18 anos, portanto acho que foi a curiosidade pelo mundo e conhecer além das ruas da minha cidade que me fez querer explorar mais. E desde que legalmente pude, não parei. Portanto. Não tinhas saído de Portugal até aos 18? Tinha feito aquela viagem Disneyland Paris e Madrid. Portanto, quase que não sei, não é? Que a Europa é quase tudo aqui ao lado e tudo igual, muito semelhante. Portanto, aos 18 é que foi a primeira vez para Moçambique e portanto aí abri-me os olhos para querer conhecer mais mundo e mais pessoas. E começaste por Moçambique, fixe, porquê? Foi um grupo de voluntariado, na altura eu entrei na universidade e queria tentar abrir um bocadinho os meus horizontes e entrei num grupo de ação social, que é o Gastagos, em Lisboa. Acho que agora não sei se ainda funciona, e durante o ano nós tínhamos formações para, durante o mês de agosto, fazermos voluntariado internacional, ou em Moçambique, Cabo Verde, Angola, Brasil, e calhou-me Moçambique, não fui eu que escolhi. Portanto, eles faziam um grupito de 5 voluntários e íamos lá para o meio da aldeia crescer. E eu cresci. Top. E como é que apareceu esta ideia do Afeganistão? Olha, a verdade é que eu e o João já nos conhecemos para aí há 5 anos, mais ou menos, e já fizemos várias viagens juntos. São sempre assim viagens meio loucas. Andámos à boleia na Geórgia, na Turquia, fizemos o Trilho dos Pescadores, muitas road trips. E queríamos fazer assim uma viagem. Nós tínhamos planeado na altura, quando fomos à Turquia, a ideia era ir ao Irão. Exatamente. E já era o 3º ano que estávamos a tentar ir ao Irão, porque no primeiro ano foi Covid e o Irão foi dos primeiros países a fechar, e por um lado ainda bem, porque senão se calhar tínhamos ido lá parar. No segundo ano também estávamos a pensar
ir ao Irão, mas eles tiveram uma segunda vaga outra vez bué de forte e fecharam também. E no terceiro Foi ano marcha- íamos ao Irão e foi quando aconteceu, uns dias antes aconteceu aquela cena de uma miúda que da foi Masha, morta, da Masha Mina, não sei agora o nome certo. Sim. foi morta à porrada pela polícia e Ah, aquilo, e eles tiveram lá uma série de... E nós já tínhamos o visto, os voos, Tínhamos tudo, yeah. tínhamos tudo. Eu acho que me lembro de E contar ficamos isso. a meio, ficamos na Turquia. Ficámos na Turquia. Yeah, porque Aí, o voo- apanharam, yeah. yeah, Por acaso já fui e pá, acho que foi das minhas viagens favoritas. yeah. Pois, toda a gente diz isso. Yeah. Temos muita curiosidade, imensa curiosidade em visitar o país. Yeah, mas agora o Afeganistão foi um bocado mais aproveitar a oportunidade de que, pronto, abriu mais a possibilidade de ser visitado, é mais seguro em teoria e se calhar também perdemos um bocado, ou seja, não perdemos a vontade de ir ao Irão, mas surgiram outras prioridades e o Afeganistão apareceu primeiro e a cena é que eu já viajei ao Iraque, já viajei à Arábia Saudita, já viajei, antes de irmos agora ao Afeganistão, estive no Iémen e nós queríamos fazer uma viagem juntos por um destes países muçulmanos, de maioria muçulmana, porque a verdade é que a maior parte das mensagens que eu recebia, ou não, a maior parte muitas mensagens que eu recebia quando partilhava coisas fixes sobre esses países era... Se fosse mulher era Se diferente. fosse mulher, que seria, o pessoal a assumir que seria diferente se fosse mulher, mas não pela positiva, obviamente pela negativa. E eu tinha o feeling que não seria assim tão diferente, ou que pelo menos as coisas que seriam diferentes era mais, se calhar, ter acesso a ao mundo das mulheres, ou seja, se eu tivesse a Marta comigo num desses países teria tido mais acesso a falar com mulheres, a estar com mulheres com mais facilidade e não propriamente que iria ser uma experiência negativa por causa de estar com a Marta. Então fomos para o Afeganistão um bocado com esta vibe de que tipo o facto dela vir que ia abrir portas, mas no Afeganistão foi Foi precisamente exatamente o contrário. o contrário. Óbvio. Eu estou a dizer óbvio porque Foi exatamente o já contrário. acho que nunca tive num país claro que nunca tive num país com uma liderança política tão extremada como o Afeganistão, mas mesmo no Egito, mesmo na Índia, mesmo no Irão, às vezes eu distraído metia conversa com uma mulher, não numa de querer beijar, mas numa de só, olha, onde é que é a estação? E ficavam super atrapalhadas e eu depois lembrava, mas pois é, eu não posso falar com mulheres assim. Mas por isso é que podia ser fixe vir com ela e isso deixar de acontecer, não é? Isso de repente deixava de acontecer, portanto era uma coisa positiva, as mulheres deixavam de sentir esse medo de falar contigo com a Marta ou por ser a Marta a fazer a pergunta. E também assim, nós obviamente conhecemos muitos outros viajantes e conhecemos viajantes mulheres que estiveram, por exemplo, no Iraque e a experiência delas foi super positiva mesmo sendo... Eu acho que o Afeganistão sinceramente é uma exceção. Sim, e a verdade é que tipo, nós fomos com um guia local, mas esse guia local foi-nos apresentado por um português que tem uma agência que tem uma série de contactos nestes países todos e que vende tours para estes países todos, basicamente. Eu fui ao Iémen com ele também, com o João Leitão, e o João, pronto, vive em Marrocos já bué e se calhar tem uma visão diferente da nossa em relação a estes países, mais informada, sem dúvida, mas também... ele passou-nos uma ideia de que nós íamos estar muito mais tranquilos no Afeganistão e nós não tivemos. Percebemos que pode ter sido só porque nós não nos sentimos como ele achava que nós nos íamos sentir, mas também já percebemos que as coisas no Afeganistão estão sempre a mudar. É muito volátil. Porque passado 2 semanas de nós termos lá estado, por exemplo, o nosso guia mandou-nos uma mensagem com uma fotografia e estava num lago onde nós não pudemos ir porque a Marta é mulher, então a ida para lá fomos interrompidos por uma polícia religiosa talibã que não a deixaram ir e e eu acabei por ir à tarde sozinho e ela foi andar a passear pelos mercados com as mulheres, portanto teve acesso também a esse mundo que se calhar se eu estivesse com ela não conseguiria e portanto... Fez uma atividade para mulheres. E eu fiz uma atividade para homens de certa forma, fui ao lago e de facto não vi lá ninguém, tipo não havia lá ninguém em lado nenhum e 2 semanas a seguir essa lei já não existia ou essa cena já não estavam a fazer isso. E o feedback que tivemos muito depois desta partilha das poucas pessoas que foram ao Afeganistão é que de facto foi diferente. Tiveram acesso a estes lagos, a estes parques que naquela altura também achamos que poderá ter sido por ser o Eid, era um festival EID.
Sim. Yeah. Por ser o festival que eles estavam mais restritos, por alguns receios, porque o radicalismo oposto continua a existir, então poderão ter levantado essas leis. Mas ser volátil É inseguro. também quer dizer que é volátil na direção de repente, olha, de repente se vires um branco é para, E para esse trazeres para aqui esse para a era o cena. nosso medo. É volátil nas duas Não, direções. chegar ao Diz. Afeganistão ou a Cabul, eu acho que todos os dias acordava e questionava-me o que é que eu vou para lá fazer, e estava honestamente Não, com medo, e falávamos estava os todo dois, cagado. estávamos com bastante medo de ir para lá. Quando aterrámos a coisa, ok, Yeah, Cabul, Cabul super parecia fixe, uma vibe bué de chill. havia muitas mulheres na rua, homens, mercados. Sem burcas, sem. Sim, sempre com o chadar, sempre com o lenço, mas porque é obrigatório. Sim, mas com as caras mais com a cara à mostra do que com a cara tapada, por exemplo. Sim. Muito Mas mais. tipo Cairo ou Istambul, assim, mais essa Tipo vibe. Cairo ou Istambul, Istambul, sim. sim. Eu tinha estado no Iémen, como te disse antes, e todas as mulheres estavam com um Só com os niqab e só com os olhos à mostra, basicamente, todas de preto, e ali nada a ver. Tu vias cores, vias. Portanto, Cabul era assim, eu diria que era quase uma cidade disfarçada, não é? Porque depois. Mas o Afeganistão é tão grande, não é? Porque nós temos grande. assim 1% de Não, e a experiência. sensação de tranquilidade que eu tive quando cheguei a Cabul, acho que hoje em dia vejo como. Porque, por exemplo, no Iémen eu era muito. As pessoas vinham falar muito comigo, sem medo de represálias, não mulheres, mas homens vinham bem falar comigo. E no Afeganistão, em Cabul, como isso não acontecia, eu senti que era mais calmo e que era mais tranquilo. Mas eu acho que isso não acontecia porque as pessoas tinham receio de vir falar connosco. Não era propriamente porque não queriam, ou seja, aquela cena que eu vi como uma cena com tranquilidade, se calhar hoje em dia interpreto mais como uma opressão. Mais as pessoas sentirem-se mais oprimidas e terem menos vontade de vir falar connosco, porque nos veem com uma câmara, percebem que somos estrangeiros, temos um telemóvel, temos uma câmara, estamos a filmar, então não se aproximam tanto, o que não acontecia no Iémen, o pessoal juntava-se todo. Sim, no Afeganistão acabou por acontecer, dependia das também, zonas, mas se eram mais jovens, mais adultos. Eu lembro-me de uma vez em Mazar que uma mulher veio falar comigo e eu não percebia nada do que ela estava a dizer. No norte. E ela Estamos vinha a ver aqui o mapa, Cabul aqui, a capital onde aterraram, agora estamos a falar de Mazar. Mazar Sharif. E ela veio falar comigo e super tensa, não é? Não me largava, e depois acabei por perceber que estava tipo a pedir dinheiro ou a pedir ajuda, e o nosso guia, exatamente, o nosso guia não se aproximava porque tinha medo, e porque sabia o que ela estava a dizer, e nós tínhamos um talibã atrás. Portanto, ele só disse: esta mulher é maluca. Ela é maluca, ela está a arriscar a vida a estar a dizer este tipo de coisas. E era esta e ele tinha medo, e ele tinha medo de traduzir. Se algum homem a ouvir, se algum talibã a ouvir, ouviu, estava atrás. Ele pode ter ouvido, sim, mas ela pode ser. Que é proibido pedir? Ela estava a dizer que queria sair do país, ela estava a manifestar desagrado com... Desagrado político. E esse era o grande problema, as pessoas tinham medo muitas vezes de nos receber. É um povo super hospitaleiro, como tu provavelmente tiveste essa experiência no Irão. Eles são espetaculares, toda a hora a convidar-nos para chá, mas eu acho que ao mesmo tempo os sentia oprimidos e não falavam tanto, ou não davam tanto daquilo que normalmente dariam, por ter medo das repercussões, não é? Porque depois são investigados faz diferença. Eles falavam da inteligência talibã, e são estes que depois os vão investigar. A inteligência talibã tinha que saber passo a passo onde é que nós andávamos, e sabiam, a verdade é que sabiam sempre, e tivemos um stress ainda em Bamiyan, que era supostamente a cidade mais liberal, que era onde era o nosso guia da etnia Hazare, não sei muito bem como se diz Hazare. E de facto aí tivemos vários problemas que não o deixavam agir normalmente. Tivemos o exemplo de ir a um orfanato. Sim, basicamente nós tínhamos decidido ficar 20 dias no Afeganistão, porque íamos visitar estes lugares todos. E queríamos, como é óbvio, não é? Somos criadores de conteúdo, queríamos criar conteúdo e fazer vídeos e mostrar o que é que estávamos a viver. Nem que fosse com inteligência artificial, como fizeram a certa altura. Ai meu Deus, isso não percebi. Só para contexto, houve pessoal a acusar um vídeo de ter sido feito com inteligência artificial. Eu não percebi isso, juro. Não, dizem que é a textura do vídeo, parecia que, ou seja, tipo, a inteligência artificial está tão boa que o pessoal acha que os nossos vídeos bons, feitos com a câmara, são inteligência artificial, mas
Depois partilhei vídeos de várias perspectivas diferentes com telemóvel, com a GoPro dela. E Depois foi a provar que porque não é inteligência artificial. Mas então nós fomos, os primeiros dias em Cabul foram tranquilos, fizemos tudo aquilo que tínhamos pensado fazer, mas depois quando chegamos a Bamiyan íamos passar quase 10 dias. Não, era mais. Onde é que é Bamiyan? Ora bem, Bamiyan está é mesmo aí ao lado de Cabul, estás a ver? Esquerda ou direita? Está aqui, ok. E então Bamiyan, como a Marta estava a dizer, é a capital do Hazare. E os Hazare sempre foram a tribo mais... Porque eles são Shia, ao contrário dos Pashtun, da qual pertencem os Talibã, a tribo que pertencem os Talibã, que são sunitas. E os Shia normalmente são muito mais liberais do que os sunitas. E esta tribo, então, eles sempre foram muito perseguidos pelos Talibã e outras tribos e massacrados, enfim. Já aconteceu muita porcaria a esta malta. Há um livro mais conhecido sobre o Afeganistão, é o Kite Runner. Yeah. E é sobre isso. É sobre isso, É o único livro que eu já li assim, sobre o Afeganistão. Yeah. Eu agora tenho uma lista enorme, recebi imensas mensagens, sugestões, livros para ler. Sim. Então nós fomos lá com o objetivo de ficar lá bastante tempo, porque achávamos que ia ser lá que íamos ter a possibilidade de explorar coisas diferentes, porque o guia de lá. Os guias costumavam ser mais Hazara do que Pashtun? Não. Não sei, os nossos eram Hazara e conhecemos outro Pashtun lá em Bamiyan. Mas a verdade é que conhecemos mais Hazara. Sim, mas também tivemos mas muito tempo em Bamiyan. Mas não conseguimos generalizar isso. Não. Mas pronto, e a ideia era, ele tem uma escola de inglês, e a ideia era nós irmos 2 dias à escola de inglês, estar lá com as crianças e não sei o quê. Ele não nasceu, mas cresceu num orfanato lá em Bamiyan também. Portanto, nós íamos ao orfanato passar lá algum tempo e, enfim, pronto, íamos à casa dele, ou seja, havia estes planos todos, estas ideias todas. E nós, pronto, chegamos a Bamiyan, fomos proibidos de ir ao lago. Depois temos um vídeo que podemos mostrar sobre isso, mas fomos proibidos de ir ao lago e nessa noite decidimos ir ao orfanato, porque não tínhamos... Onde ele cresceu. A ideia era ir durante o dia, mas acabamos por ir ao orfanato durante... Queres mostrar o vídeo agora? Sim, está bem, para ser cronológico. Vou pôr agora. Depois podemos falar sobre esta cena do orfanato. Estou um bocado nervosa, parámos aqui no checkpoint e acho que por ser mulher não posso ir ao Bandarmir ou onde é que é, ao lago, porque sou mulher. It is to go to Bandarmir. Families, you know, everywhere family are blocked to the families to go to parks. So it's a national park. Então. Tipo, é um sentimento muito estranho. Porque eu não estou a chorar porque estou com medo. Foi tipo uma descarga de... Tipo, não nos deixam ir tipo, a um parque nacional por ser mulher. Tipo... Não faz sentido nenhum. Isto é... Não sei. Assustador. É mesmo, tipo, o que é que estas mulheres devem viver aqui? Tipo, não tenho palavras. Forte. E as tuas lágrimas eram de pena pelas mulheres? Opa, aqui isto foi para o nosso 4º ou 3º dia e acho que foi aqui que me caiu a ficha. De onde é que eu estava e de quão oprimidas as mulheres são naquele país. Não era por não ir ao parque, que eu estava-me bem a borrifar, já vi muitos parques na minha vida. E não sei se pena é a palavra certa, mas era a questão da liberdade, sabes? E foi a palavra mesmo que foi tocando ali várias vezes. Nós já sabíamos disto, não é? Mas de repente sentes isto, que é completamente diferente, não é? Sabias, mas ao mesmo tempo não sabias, sei lá. Tipo... Sim, sabias, mas viver é viver, só quem vive é que sabe, não é? E eu digo sempre, nós somos os privilegiados, porque dentro de ser mulher eu era mulher turista. Portanto, eu entrei noutros parques que as mulheres também não podiam ir. E se eu quisesse, apanhava um avião e volto. Que foi o que aconteceu, na verdade. Aquelas mulheres não têm essa oportunidade de sair de lá. E, portanto, este choro foi um choro. Eu este dia passei o dia todo a chorar. Ele falava comigo e eu começava a chorar. Porque não estava a conseguir, primeiro, descrever em palavras o que estava a sentir e perceber que sou uma sortuda, uma privilegiada
de ter nascido onde nasci, que não escolhi onde nasci, não é? Ainda ontem estava a ouvir o vídeo que publicaste aí há dias e é totalmente isto. O poema? Sim. E era isso que eu sentia e dizia várias vezes, e agora nas partilhas, que nós não temos noção dos sortudos e que continuamos somos. a não ter. E continuamos de certa a não forma, ter, nós claro que estivemos ali na superfície daquilo que há de ser aquelas pessoas. Se bem que, por um lado, também para nós é muito mais chocante do que para eles, porque eles, infelizmente, meio que estão habituados, não é? Sim. Sim. E infelizmente isto é uma cena interessante de... Pá, a experiência que nós tivemos foi que a maior parte das pessoas, e mesmo até alguns talibãs com quem nós falamos, não são a favor deste tipo de regras, porque isto nem sequer são regras do Islão, não são regras, são regras impostas pelos talibã, que alguém Por escreveu algum talibã, não é? Por algum talibã, yeah. Mas isso é uma das coisas que eu também senti no vosso conteúdo e queria falar convosco, que é, claro que os talibãs não representam o Islão, claro que acho que até podemos dizer que a vasta maioria dos muçulmanos não se identifica de todo com estas regras, e também claro que existe muita islamofobia, então empatizo com o cuidado de não associar ao Islão. Mas os próprios talibã dizem eles com as letras todas, não é? Que no fundo eles são saudosistas de um tempo que é dos califados, dos primeiros 4 líderes do Islão, e querem que as regras da sociedade sejam as regras daquela altura. Por isso isto é uma coisa islâmica, é uma coisa que vem do Islão. Imagina, o nosso guia estava sempre a dizer que uma das mulheres do Maomé trabalhava. Pois, porque lá está, eu estive a estudar isto, não sei se vocês sabem, mas teve cá a Sheiran Atesh, que no fundo é o oposto do espírito dos talibã. É uma mulher que abriu uma mesquita em Berlim, que acolhe pessoas LGBT, que acolhe todo tipo de pessoas. Já declararam 2 fátuas sobre ela, que no fundo é dizer aos muçulmanos que a devem matar. Ok, não sei. E nessa altura ela já foi nomeada para o Prémio Nobel, tive que estudar muito o Islão para me preparar para esse episódio. E há uma coisa é a Sharia, que é a lei divina, digamos assim. E depois outra coisa é o fiqh, ou fiqh, sim, que é no fundo a manifestação legal, a jurisprudência que vem dessa lei divina. E tu podes dizer perfeitamente, e eu acho que é verdade, que essa lei fiqh, deixa-me ver como é que se... é fiqh, F-I-Q-H, eu acho que eles até dizem fiqh, assim uma coisa estranha, mas que essa transformação do Sharia em lei, nessa lei que está mal, ou que não é um salto lógico, estás a ver? Mas os talibã tentam replicar as regras que foram aplicadas naquela altura. De uma pessoa específica, porque logo no início do Islão, o Islão foi ramificado em Shia e Sunni, não é? Sim. E eles são sunitas, mas dentro dos sunitas também são de uma fração específica mais dos sunitas, mais radical, e que tem tipo um dos primos de Maomé em 4º grau, como profeta também praticamente, não é? Mas... Sim, eu só queria fazer o reparo temos de ter cuidado para não contribuir para a islamofobia, mas também temos de ter um compromisso com a verdade, não é? Sim, nós tentamos fazer isso. É baseado no saudosismo do início. Sim. Ou seja, é interpretado de certa forma, mas de forma mais radical, não é? Certo. Sim, e nós, tem que estar escrito em algum lado, nós fomos acusados por uns e por outros, tipo por um lado e pelo outro, portanto sabemos que estamos a fazer se calhar um bom trabalho nesse aspecto de tentar ser verdadeiros, porque fomos acusados de falar mal do Islão e fomos acusados de falar bem do Islão. Sim. Várias vezes. É como o cristianismo, também continua a ter seitas de pessoas que acham que faz sentido chicotear-se. Mas, por exemplo, esta cena mesmo das burcas, a cena das burcas era uma cena tribal, as mulheres usavam-nas para conseguir atravessar o deserto e foi meio que apropriada por... Nem sequer é uma cena que está nessa eventualmente os talibã ao querem que as mulheres usem burca, de certeza que não tem nada a ver com aquilo que era feito na Arábia Saudita, porque na Arábia Saudita nem sequer haviam burcas, não é? Eu na altura, eu tive uma namorada turca, ali entre os 23 e os 25 ou 26, e então na altura passei aquela fase que acho que toda a gente que começa a viajar para países muçulmanos passa, que é afinal este pessoal é mesmo fixe, não sei o quê. E na altura também estudei um bocado o Islão e li um livro do Reza Aslan,
pá, que se chama No God But God, que é no fundo mostrar... É o que eles dizem. Mas exatamente. Mas espera, deixa só acabar. Entretanto, depois, mais tarde, vinha a saber que esse livro não é totalmente intelectualmente honesto, ou seja, tenta pintar o Islã como uma coisa, se calhar, demasiado peace and love, não é? Mas ele diz lá uma coisa que, pá, que faz todo sentido, e acho que é a mesma razão pela qual aqui em Portugal as mulheres andavam tapadas e nos países vikings também, que é, ele diz que o Maomé, como era uma pessoa que recebia muita gente em casa e, pá, recebia muitas vezes, imagina, couchsurfing, estás a ver? Mas da altura. Pá, há muitos homens perigosos, há muitas pessoas perigosas, e uma mulher bonita é um perigo para ela própria, num cenário destes em que estão a passar todos os dias no século VII pessoas estranhas pelas tuas tendas, então que para as mulheres estarem protegidas desses homens que se deveriam tapar. E esse livro do Reza Aslan diz que é daí que vem, é para proteger as mulheres Mas dos continua homens. a ser um bocado, não no Afeganistão, não conseguimos falar assim sobre isso com ninguém, mas quando estive no Iémen, a certa altura estava num hotel tipo XPTO, e normalmente nestes países, nestes hotéis é onde acontecem as cenas. No Egito é onde há álcool, sei lá, na Arábia Saudita agora provavelmente até já há também, e no Iémen também não havia álcool, mas estavam lá mulheres mais liberais tapadas, tipo, mas eu fui falar com elas e depois combinamos no dia a seguir encontrar-nos noutro hotel também XPTO. Isto em Cabul? Isto no Iémen. Ok, desculpa. Em Al-Mukalla, que também já por si só é uma região um bocado mais liberal do Iémen. E estas e tive com elas, entretanto elas eram 4, mas 3 delas tiraram o niqab e até mostraram o cabelo. E tu ela? Por acaso eram bonitas, e bem interessantes, porque pronto, tive a possibilidade de falar com elas durante algum tempo, principalmente com uma delas que trabalhava numa associação não governamental de apoio à mulher, tipo que lutava pela igualdade e não sei o quê, e ela, mesmo, sei lá, uma pessoa tão ligada a uma associação não governamental com ideologias, eu diria, um bocado mais progressistas do que o resto da sociedade, liberais do que o resto da sociedade no Iémen, ela própria dizia, não, isto é uma opção que eu tenho de estar tapada e que é para me proteger e que me sinto protegido, e para mim isso é uma cena tipo é de fora, porque eu não consigo, sei lá, eu perguntava-lhe a ela, então mas porque é que tu escolhes estar destapada à minha beira e não escolhes estar destapada à beira das outras pessoas todas? E ela, porque eu escolhi assim, porque é mais fácil assim, porque a minha família, por isso, não sei, eu acho que essa ideia... Mas ela tinha escolha. Em Exato, teoria, essa é a parte mais importante. Em teoria, escolha, sim, em teoria sim, só que na prática estavam todas tapadas, não é? Em teoria, ela própria dizia. É sempre essa, não é? Yeah. Eu naquele dia em que o João foi ao lago, porque eu não pude ir, eu fui fazer coisas de meninas, não é? As chamadas coisas de meninas, e tive a oportunidade de falar com 2 miúdas. Pois, infelizmente. E pronto, a primeira coisa que me disseram foi: aqui no Afeganistão nós não podemos estudar, não é? A partir do 7º ano as mulheres não podem estudar. E elas e não podem trabalhar em alguns agora portanto há 4 anos, e elas não podem ter certos tipos de trabalho, mas lá no mercado podiam, porque era uma zona de mulheres, portanto vendiam perfumes, vernizes, roupa. Elas não podem ter todos os trabalhos, mas mesmo assim ainda podem ter alguns, tipo trabalhar no campo. Sim, também vimos algumas também no aeroporto também a trabalhar, acho que há enfermeiras. Mas pronto, agora já não podem estudar para ser enfermeiras, nem para ser médicas. Essa parte-me o coração mesmo. Yeah. A minha sogra recebeu, há uma família de pessoal do Afeganistão, no fundo refugiados, Hazara, que estão a ver cá no Porto, e que a minha sogra recebeu cá num apartamento. Uau. E já fomos lá à casa deles e sim, e são muitos irmãos, e 6, e isso, uma delas estava literalmente tipo a começar uma licenciatura e de repente entram os talibãs, não, tens de ir para casa e não podes fazer nada. E aí estão fechadas dentro de 4 paredes e é horrível, cortares assim a esperança e a paixão que uma pessoa possa ter. E eu nesse dia, como estava desolada, olhar para elas, eu não chorei, porque quem sou eu para chorar, que são elas que não têm liberdade, mas elas por favor, partilha esta palavra pelo teu país, pelas tuas pessoas, dá a conhecer a nossa realidade, e estar ali a ouvi-las e sentir aquela opressão, aquela falta de liberdade,
Opa, é mesmo um grande Yeah. peso. E, Mas olha, pá, uma e cena- lindas, lindas, lindas. Eu olhar para elas, eu não as gravei. Por questão de segurança, não é? Questão de segurança e não é permitido elas. Eu assim que apontávamos uma câmera para cima, se tivesse uma mulher a passar, ela ela desviava-se logo. escondia-se logo. Mas eu apontei a câmera para baixo e tenho assim uma parte da conversa que tivemos e depois até tenho que partilhar, porque de facto elas sentem isto, ou seja, elas sentem-se presas. Já ia dizer uma cena que uns dias mais tarde, já em Ghazni, foi entre Cabul e Kandahar, paramos ali uma terrinha e conhecemos uns talibã que eram amigos do nosso guia. E ele estava a dizer: pá, estes talibãs são mesmo fodidos. Os gajos estiveram no meio das montanhas e o caralho. Este gajo é bué de simpático, mas o gajo esquece, o gajo é perigoso. E eles, por acaso, até foi um dos vídeos que eu publiquei no Instagram. Os gajos altos porreiraços a rirem-se. Eu, a certa altura, perguntei a um deles. Ele tinha dito que tinha um filho era pai só de um filho e tinha tipo 1 ano ou 2. E eu disse: então, mas tu já és velho, como é que só tens um filho de 1 ano ou 2? E o gajo parte-se a rir: pá, eu estive no meio das montanhas, meu. Achas que no meio das montanhas as mulheres queriam ir para o meio das montanhas para ter filhos? Tipo, Pois tu contaste-me isso, houve pessoal que teve quantos anos? 20? Houve pessoal que teve 20 anos nas montanhas, Ou tipo, só mais, com yeah. outros homens Yeah. escondidos. Sim, eles provavelmente iriam às aldeias, não sei o quê, mas esta malta importante. Ou entre eles também, provavelmente. Pois, também, exato. A Mas verdade é que isso esta existe. malta que ia às aldeias, a malta provavelmente ia às aldeias e assim, mas a vida deles era lutar contra os Estados Unidos, né? Mas mesmo um destes, dois talibãs com quem nós falamos e que foram bué de fixe connosco e que deixaram que a Marta se sentasse lá a beber um chá com eles. E... Depois tu roubaste a Kalashnikov. Sim, opa, imagina, eu sempre que me chegava perto de talibãs, eles afastavam. eu cheguei a certo ponto que eu estava mesmo, olha, sei lá, estava mesmo farta. Então eu chegava-me, eu sentia-me oprimida, tipo, quase que eu não era ninguém e eu chegava-me ali e não dizia nada. Ele sentou-se e eu não me sentei, porque a probabilidade de ser mandado embora era grande, porque nós não podíamos conviver. E às tantas estes talibãs disseram: senta-te, mas posso-me sentar ao pé de vocês? E eu sentei-me e eles levantaram-se, mas foi a brincar, mas foi depois sentaram. para ir buscar o chá. Yeah. Mas este talibã estava-me a dizer: eu tinha uma filha, ia entrar na faculdade e agora não pode. E é um talibã que esteve a lutar contra os Estados Unidos e que está-se a lamentar durante 20 anos, whatever, e que se está a lamentar por a filha não poder estudar. É engraçado, não é? Porque Sim, é completamente fora. não estão todos de acordo com tudo. Sim. Claro, Que parece, depois de o dizeres, parece óbvio. Claro. Mas nós temos uma imagem deles super fixa, não é? Que são todos iguais e que são todos. Claro, e um homem não poder agir normalmente com uma mulher. Sim, a opressão não é só para as mulheres, não é? Claro que é mais para as homens. mulheres, é essencialmente às mulheres, mas um homem não poder ir com a família a um parque. Pois, mas qual é eu não percebo a lógica. Imagina, uma mulher não poder ir sozinha, eu percebo a lógica conservadora, mas não poder ir com o marido passear a um lago, não percebo a eu lógica. Acho que eu não sei se há lógica, entendes? Lógica. Eu acho que neste momento os talibã também estão a jogar um jogo político. Não é? O nosso guia estava sempre a dizer que esta coisa das mulheres não poderem estudar, que ainda só tinha passado pouco tempo, e nós tipo, 4 anos. 4 anos é muito tempo. E ele, não, 4 anos, para quem teve 40 anos em guerra, 4 anos não é nada, é pouco tempo. Em relação a diferença na noção do tempo que uma pessoa tem, mas pronto. E ele estava a dizer: não, eventualmente as mulheres vão ter que estudar e que isto será só um trunfo dos talibã para poderem ser reconhecidos internacionalmente e que foram agora, depois de termos saído pela Rússia, não foi? Sim, mas okay. Não sei, não mas acho que foi, sim. Reconhecidos acho que foi. como assim? Como país? Como governo do Afeganistão. Como governo válido. Deve ser isso. Eu acho que a Rússia, se não me engano, menos eu vi uma notícia. Portanto, eu acredito que, sei lá, eles estejam em negociação com os Estados Unidos e que um dos trunfos de negociação seja: ok, nós somos reconhecidos como dignos governadores deste país e deixamos as mulheres estudarem. Vão ter que levantar as leis. Há outra lei estúpida, pelo menos quando nós chegámos, não se pode ouvir música. Não se pode jogar xadrez, tu tinhas dito essa e é verdade. Xadrez, mas não se pode ouvir música. Nós estávamos dentro do carro, toda a gente ouve música ilegalmente dentro do carro. Assim que chegávamos perto de um checkpoint,
desligar a música. Yeah. Como é que é possível? Dois homens andar de carro não podem ouvir música? Não se pode. pode ouvir música. Só música religiosa. Fogo, isso é muito hardcore. Portanto, o que é que É aconteceu? mesmo, olha, desliga a tua alma. Yeah. A tua alma não pode sentir Mas olha, coisas que não sejam a igreja. Estavas a dizer Fogo. que conheces uma família afegã aqui no Porto, e eu fui jantar, nem te disse, fui jantar com uma família afegã em São João da Madeira, agora a semana passada. E ele era tipo, até tinha um cargo no governo, porque era um mestre super conhecido, é um mestre super conhecido. Tanto ele como a orquestra toda de Cabul foram acolhidos até acho que por Portugal mesmo. E a seleção, A minha amiga fez esse documentário, viste o documentário sobre essa mini e a orquestra seleção afegã? afegã feminina também foi acolhida por Portugal, Yeah. de futebol. Esta malta que estava ligada à música teve que fugir porque eram também um álbum a bater, de certa Na forma. verdade, Desculpa, deixa só dizer, porque vale a pena ver. Vou pôr na descrição o vídeo do documentário sobre essa comunidade de músicos afegãos aqui em Portugal. E na verdade, o que aconteceu assim que os Estados Unidos foram embora é todas as pessoas que estavam em altos cargos ou que tinham. Que tinham até valor. E que tinham bastante valor, fugiram. Portanto, As pessoas com educação. instruídas. Com, agora com o que acontece é que capacidade. as pessoas mais iliteradas ficaram em cargos mais altos, não é? Nós temos o exemplo, conhecemos lá um português a trabalhar, que ele disse que todos os controladores aéreos fugiram. E agora ele tinha que estar a ensinar, não é? A formar novos controladores aéreos, porque os outros formatos fugiram todos. Mas olha, estávamos a falar há bocado sobre a cena, porque vem em sequência da cena do choro. A Marta foi para o mercado. Para o mercado, eu fui ao lago. Opa, foi horrível, man. Tipo, testei, sabes? Não conseguia desfrutar. Deixar de pensar na merda que tinha acontecido de manhã. E a Marta estava a dizer no vídeo que não estava com medo, mas aquilo foi. Não sei se calhar naquele momento ela não estava com medo e eu também não, mas quando as coisas começaram a acontecer e quando nós nos apercebemos meio que o que estava a acontecer, porque nós vimos duas pessoas na rua quando estávamos a conduzir para o lago, que eram talibãs obviamente, mas estavam vestidos de branco, e pela atitude física, pela postura, percebemos logo que eram pessoas diferentes daqueles outros 600 talibãs pelos quais tínhamos passado, e o próprio guia ficou logo tenso e nós percebemos logo que havia ali qualquer coisa. Ele encostou e disse logo que íamos ter um problema. E a forma como eles interagiram connosco e como não olhavam para ela foi bué de estranho. E nós em Cabul também, porque nós depois vamos mandar xerife para Cabul e saímos no aeroporto e a Marta estava com a cara destapada, como esteve sempre, e veio outro desses gajos, desses talibãs religiosos, ter comigo a dizer-me... Foi-me tapar. Porque nós estávamos vestidos como eles, não é? Portanto, naquele momento ele confundiu-nos com afegãos. Veio-me dizer em Pashtun para ela que a minha mulher tinha que estar com a cara tapada. E o guia disse: olha, eles são turistas. Mas depois ficámos lá a observar e ele a dizer a todas as mulheres para se taparem. E as mulheres, tipo, algumas a fugir, mas outras meio que a rirem-se e a fugirem, a falarem umas com as outras, meio tipo a gozar com ele, até foi assim. Mas e eu a ver aquilo super com um sentimento de impotência e de raiva. Eu estava com uma raiva do homem. Mas quem és tu para mandar. Nós lá insultá-los dois 3 vezes. É assim. Mas quem és tu para mandar as mulheres taparem-se? Com aquela arrogância assim, de arrogância de poder supremo, sabes? Mas então nesse dia aconteceu tudo, basicamente. Nós nesse dia à noite fomos ao orfanato, que era para ser no dia a seguir durante o dia, mas o nosso guia lá tipo que nos quis dar um reboçado e levar-nos a um sítio fixe depois do dia de merda que nós tínhamos tido, e fomos ao orfanato e foi altamente. Tipo, foi fixe, entramos lá, eles fizeram lá umas dancinhas, eram só mulheres. Foi onde deste vários abraços de grupo. E eles estavam a falar abertamente sobre as cenas que se passavam lá. E aquelas mulheres tinham... Sendo interessante, nós para entrar no orfanato passamos por dentro, é obrigatório para entrar no orfanato, passas por dentro de uma base talibã. Bué carros e tanques e não sei o que, entras pela base, por isso é que os talibã também souberam que nós fomos ao orfanato. Entramos no orfanato e depois dentro do orfanato aquelas mulheres têm aulas, estás a ver? Tipo, e o que nós percebemos é que as pessoas principalmente que têm possibilidade, as mulheres continuam... As mulheres têm aulas online aquela miúda que me levou a passear, a Nádia, tinha aulas online privadas, as amigas dela também estavam... Ela inclusive estava a estudar alemão.
só para perceberem. E acho que há muita gente fora que está a fazer voluntariado a ensinar e jovens associações afegãos. a financiar este tipo de coisas. Mas pronto, estivemos lá no orfanato, ficamos todos contentes, viemos embora e no dia a seguir fomos visitar os Budas de Bamiyan, aqueles Budas que foram, os talibãs Bombardeados em explodiram 2001. sim, em 2000. coisas milenares que eles... 2001. Yeah. Sim, Aquelas tinha as maiores 1500 estátuas. anos. Sim, Nós sim, temos sim. para aí fotografias disso, mas tem aí tanta fotografia. E o nosso guia recebeu um telefonema e virou-se para nós e disse-nos assim: olha, não se assustem, isto ainda foi Cabul. Não sei se queres Vai falando Yeah. e quando eu chegar avisa-me. Eu O fiz nosso- um reel desse. O nosso guia a dizer-nos: olha, eu recebi agora um telefonema, temos um problema, não se assustem. Olha, deixa estar, é aqui. Não se vêem propriamente os Budas, mas ali são as cavernas As caves. todas que estão à volta dos Budas, as caves que eles cavaram. E os Budas, na verdade, está ali um do lado direito que está cortado na fotografia e estaria outro. Ou seja, Ok. eles destruíram, portanto aquilo não se vê praticamente nada. Uhum. Mas tipo, o nosso guia disse para nós não nos assustarmos, que vinha um talibã falar com ele. Que era e da inteligência. Que era da inteligência e que tínhamos um problema, mas que não ia acontecer nada connosco. E nós ficamos logo todos cagados. Tipo, no dia a seguir tínhamos Claro. sido impedidos de ir ao lago. Sim, e já estávamos, opá, se é para isto, vamos tipo, embora. vamos embora, estamos fartos Isto desta na merda. primeira 4, semana. Pois. Yeah, Na dia primeira 4 ao dia semana, o 5, dia yeah. 5. E nós, tipo, estávamos lá a ver os Buda na boa, Estava já a ser tínhamos meio que super ultrapassado aquela cena. E o gajo, tipo, yeah, I'm sorry, but we need to go back. It's okay. O gajo estava sempre bem calmo. It's okay. Don't worry. Don't worry, it's okay. E nós, tipo, foda-se, todos cagados outra vez. Tipo, vem um gajo no Talibã e o gajo a avisar-nos, tipo, não tenham medo. Nós, tipo, foda-se, não tenham medo, caralho, estamos todos cagados de medo. Não é? Porque é que ele queria? Isto porquê? Também este medo, eu acho que também teve muito presente na viagem, porque o ano passado, nessa mesma zona, foram mortos 4 turistas espanhóis. Portanto, em Bamiyan, que chegou lá um maluco qualquer, apanhou na arma e disparou à toa e matou Na rua? na Yeah, rua, no no mercado de mercado Bamiyan, dessas ou turistas. nesta Viu- zona. Porque viu ocidentais? Yeah. Ou seja, devia ser contra os talibãs, não sei, acho que nunca ou Yeah. disseram que descobriram, houve pessoas que acharam que não era aquela pessoa, pronto. E isto desde antes de ir em viagem já estava, mataram 4 turistas. Toda a gente anda com armas, se algum gajo se lembra, apanha na arma e dá-nos 3 Não é tiros, toda a não é? gente, os Talibã. Os talibã e os seguranças, pronto, é toda a gente, não é toda a gente, mas é muita gente. Mas yeah, tipo, e foi, na verdade acabou por ser mais ou menos tranquilo, mas o que é que o Talibã foi questionar o nosso guia porque é que nós tínhamos ido ao orfanato. E porque o guia não o avisou, e Porque o ele tem guia que não avisar avisou cada que íamos peido que nós ao- dermos, Yeah. literalmente. E então, pronto, o nosso guia depois disso disse-nos assim: olha, desculpem, mas todos aqueles planos que nós tínhamos extra, um roteiro de um turista normal, que é tipo ir visitar mesquitas e visitar o mercado e visitar o mausoléu, que é o que o pessoal faz no Afeganistão, nós não vamos poder fazer. Portanto, nós não fomos à casa dele porque ele tinha medo que depois a inteligência, ele tinha a certeza que a inteligência talibã ia à casa dele a seguir a nós. Não fomos à voltamos ao escola. orfanato, que era suposto voltarmos nesse dia, porque ele tinha medo de exatamente da mesma coisa. Supostamente Não fomos à casa, íamos à escola, também não fomos. à escola. Pá, íamos fazer um trekking, eles não nos deixaram fazer. Havia uns lagos muito bonitos no topo da montanha e nós adoramos fazer caminhadas e trekkings e aliás, no ideal da nossa viagem que nós achávamos que ia acontecer, íamos fazer um trekking, íamos ficar a acampar Yeah. e pronto, e não aconteceu. Não aconteceu nada, absolutamente nada disso. nada. Porque nós fomos limitados precisamente a fazer aquilo que todos os turistas fazem, que é. Então vocês foram muito mais limitados, porque vocês não falaram disso no Instagram, desses limites todos. Vocês foram muito mais limitados Pois, do que só falamos- esse lago. Se calhar Falámos não mais falámos assim tão em real, aprofundado, talvez não sim. falamos, mas. Tipo mesquitas, mercados, tipo Yeah. coisas normalíssimas. Yeah. Então o que é que faziam? Não, Era nós isso, podíamos nós- visitar, mas tudo muito controlado, os mercados e o que seja. Não, nós ao final de 4 ou 5 dias em Bamiyan, quando percebemos que não íamos conseguir fazer isso, Fomos embora. fomos embora Mais cedo. de Bamiyan e começamos a bater mal. Tipo, ou seja, nesse sentido de que seca do caralho. Nós não conseguimos. Ou seja, para os 20 dias que nós tínhamos pensado ficar lá, Sim, que senão acabamos por ia ficar mais- 17, exato. precisamente por causa disso, porque começamos já a perceber que em todos os sítios onde nós íamos, que nós éramos limitados a fazer sempre a mesma O coisa. que eles quisessem. E eu até fiz uma comparação que o guia. Já foi no final da viagem, já estávamos todos cansados. E eu disse: isto é tipo a Coreia do Norte. Eles só nos mostram aquilo
que eles querem que a gente veja. E ele até ficou meio chateado porque achava que eu estava a comparar tipo a religião e o que seja. Eu disse-lhe, e depois falámos, e disse: não, eu estou a comparar, na Coreia do Norte tu tens um guia e ele mostra tintim por tintim aquilo que eles querem. Aqui é o que eu estou a sentir, que não temos liberdade, e isso já sabíamos que não tínhamos, não é? Para vermos, para sermos, para falarmos com as pessoas, para visitarmos Sim, as casas. não tens aquele conceito de vais para uma aldeia, ficas lá no alojamento E ou esperas no que as hotel coisas aconteçam, e vais não é? caminhar à volta de... Não dá, não vais caminhar a lado nenhum, tipo, tu vais... Não dá. E cada spot em que iam havia um representante talibã Sim. local que tinha que saber onde vocês andavam? Eles sabem, têm que saber tudo. E, e nós, Ah. inclusive, em alguns desses sítios fomos ao Yeah. office, não é? Nós íamos, a primeira coisa que, por exemplo, chegámos a Mazar Sharif, ele tinha uma autorização pelo governo que era o nosso guia, porque nós os dois estávamos lá. E ele tinha que ir lá assinar, ou o Talibã assinava: vocês vão fazer isto, isto e isto, ok, podem ir. E houve outros sítios que não pudemos ir sozinho, tivemos que ir com um Talibã connosco, para a nossa proteção. Só que a cena, e já estamos a avançar um bocado e se calhar a falar da cena que nos deixou literalmente todos cagados, que foi no final quando fomos perseguidos por um talibã. E que nessa altura nós já tínhamos decidido que íamos embora. nós já É tínhamos curioso decidido que também. Mas espera aí, então, antes de irmos aí, estou com muita curiosidade de experimentar o que vocês trouxeram. Trouxeram uma burca. Antes disso, mas portanto, a burca nós vimos muita burca, principalmente nesta zona onde fomos perseguidos pelo Talibã, que é Kandahar. Acho que é importante falar disso primeiro. E Kandahar Não vimos assim tanta burca, mas as pronto. 15 mulheres que vimos estavam de burca. tinham de burca, menos uma. Deixa-me dizer isto porque isto é surreal. Eu acho que já tinha dito isto, mas eu agora eu tirei algumas fotografias. Tenho aí uma fotografia, se andares mais para a frente, que eu acho que dá para ver, porque isto é uma cena que é completamente... Isto eu não partilhei no Instagram porque já estava tão farto de levar no focinho das pessoas que decidi não o fazer. Anda um bocado mais para a frente, é quando aparece um... Olha, neste táxi aqui, se tu reparares no táxi, olha o que é que está na mala. Uma pessoa? Não, uma mulher. Sim, é uma pessoa. Aí, que chunga. As mulheres Estás a em dizer que Kandahar... mulheres não são pessoas? As mulheres em cancelado Kandahar já. andam na mala de um táxi. Nós vimos, a única mulher que nós vimos com a cara descoberta em Kandahar Era deficiente. estava sozinha. Não, esta do táxi, tu nem te apercebeste. Eu vi, homem. Não, eu isso vi é uma mulher num táxi sozinha. Ela estava sozinha no táxi e o gajo teve que sair. O condutor saiu e foi-lhe abrir a mala para ela sair do táxi. Foi a única mulher que eu não vi de burca. Mas ela não estava de burca, ela aqui parece estar de burca. Mas não foi neste táxi, foi outro. Foi outro. Quando nós estávamos lá a Não, e chegar à vimos também mesquita uma senhora que tinha onde nasceram uma os deficiência. talibã. Mas pronto, isto para dizer que em Kandahar vimos muito poucas mulheres, 15 mulheres, vá assim, e as que vimos estavam de burca. E era notório também nas zonas mais extremistas, portanto, nas zonas mais de Pashtun, houve ali uma cidade que nós fomos que as mulheres também estavam todas de burca naquele parque, não sei se te lembras. Maioritariamente delas estavam de burca. E é principalmente nestas zonas mais extremistas que elas usam burca. E eu antes de Não é mais extremistas, é mais conservadoras, pronto. Das zonas Pashtun, que é a tribo mais conservadora. Depende da interpretação. Ou pelo menos é a etnia, dentro da etnia Pashtun, aliás, 100% dos talibãs são Pashtun, mas não quer dizer acho que que agora 100% não, dos Não, acho que Pashtun agora há são. mais. Sim. Há Hazaras nos Não, Hazaras Hazara não, não, mas mas Tajiques, acho que eram os Tajiques que eram. Porque eles têm Hazara, Tajik, Uzbek e Pashtun. Eu tinha ideia que era e dentro tipo, dos 99% Pashtun, Pashtun e Hazara. E depois o dentro Hazara dos não. Pashtun também há ali uma. Porque aquele rapaz, o criador de conteúdo que nós É isso, conhecemos, é o que tu estavas a dizer. Tipo, quase todos os talibãs são Pashtun, mas Não são quase todos. nenhum Pashtun é talibã. Exato, é isso. Pronto, E as exato. mulheres, aquelas mulheres que andam de burca na rua, se calhar até nem gostam de andar de. Acho que ninguém. Há muitas que concordam com eles, não é? Obviamente não. Pois, depende de onde Mas que o fazem por uma questão de segurança, fazem. Pronto, e eu Mas estou curioso para experimentar, Pronto, porque o João disse que é uma experiência interessante. E eu quis comprar e trazer mesmo para estas eventualidades, porque experimentar a burca é sentir um bocadinho. Tu não és nada, eu não me sinto nada, eu sinto-me apagada. E pronto, metes, vê-se bem, como o João diz, vê-se bem, porque Deixa os eu quadradinhos. ter a experiência. Pronto, mas foi para experienciar aquilo que elas vivem durante 10 minutos, não é? E experienciei, depois logo a seguir fui chamada por um talibã. Mas Ela pronto, estava de burca com o telemóvel na mão
E um talibã que estava lá ao lado percebeu logo que ela era turista e do género tipo começou a tripar connosco. Yeah. Ok, ainda bem que não está aqui ninguém. Então, Não, ainda não. então pronto, siga. Queres Bora lá. O que é que temos aqui? É a burca. São sempre azuis? Lá, azuis e lá as brancos. burcas A maior parte são azuis, havia uma ou imagino outra umas cor-de-rosa. rosas. Yeah. Umas mais azuis mais. Olha ele a bater mal, olha ele. Espera aí. Tens que pôr. Ei, a tua cabeça é grande. Mas consegues ver na mesma? Ah, sim? Isso, já. Yeah. Ok. Nós depois lá E assim? tu reparavas que tipo, havia mulheres que eram um bocado mais conservadoras ou menos conservadoras, mesmo Tinham com isto mais burca. abaixo. Porque tinham umas burcas maiores, outras menores. Mais outras... comprida. Esta parte é para a frente? Sim. Essa parte é para a frente. Ok. E depois por baixo elas têm a roupa delas que podia ser mais ou menos colorida. Mas olha Mas lá. isto até, tipo, tu perdes bastante visão lateral, por isso até é perigoso para atravessar a rua ou até se estiveres a ser perseguido por um homem. Ok, agora, Mas vês relativamente bem. sim, vê-se bastante bem. Olha Relativamente. lá. Eu estou respeito. Ei, pô, que forte, meu. Quem és? É uma experiência muito forte. Mas estás a sentir mesmo ou estás a fazer Não, fake? não, estou mesmo assim. Tipo, não estás aí, desapareces completamente. Foi a mesma cena que eu senti, eu vesti uma vez a burca. É como se fosse um fantasma, assim. É existes. tipo um fantasma, man. E depois, já para não falar, não em Kandahar estavam 40 graus, não é? Portanto, Não, e para quem está de fora, não sabes a expressão que eu estou a fazer. Yeah, Aliás, não tu sabe. perguntaste. Tu ficaste na dúvida se eu estava a falar a sério ou não, porque não vês a minha expressão. Não, mas foi, mexe um bocadinho os olhinhos e não sei. foi precisamente o que eu senti, que foi tipo, tu vestes a burca e é meio que, ok, vê-se bem e tal, e até meio que relativizas a cena. De repente eu estava a fazer um vídeo com o telemóvel, olhei-me ao espelho e até fiquei tipo, uau. Sim, mas acho que não Olha, se pode mesmo deixa eu ver outra relativizar, não é? É. Sinto-me anulado. É mesmo isso. Obrigado, Fogo. Foi uma experiência forte. Yeah. Boa ideia teres trazido Yeah. para as pessoas, para levares à televisão e assim, não é? Sim. Mas é incrível, não é? Tipo, É. a cena boa. Sim. Não ver os meus próprios olhos. Yeah. É isso, não vês os teus E próprios não olhos te quando vês, olhas não é? para os Não te, espelhos. espelhos. não te vês a ti, não é? Yeah. Não, és anulado completamente. Alta experiência, e lembrei-me agora de outra coisa, que é as mulheres devem, como não conseguem ver os olhos umas das outras, assim, pelo menos na rua, não é? Se calhar quando convivem em sítios mais fechados sem aquilo, é diferente. Mas devem, para poderem estar atentas umas às outras, a como é que se estão a sentir, têm que ganhar se calhar um sentido de encontrar isso na voz ou na posição do corpo, porque tu não vês os olhos de uma pessoa, pá, ficas completamente à toa, não sabes mesmo, aquela pessoa pode estar a chorar e mesmo mal e tu não fazes a mínima ideia. A pessoa está completamente apagada, mas há sítios onde há só mulheres. Eu também tive essa experiência, porque nesse dia que fui ao mercado fui comer um gelado e tu quando vais a um restaurante, o que seja, és dividido pela parte das mulheres, família, e a parte dos homens. E quando eu fui comer um gelado havia uma sala só de mulheres, onde tiraram as burcas, tiraram tudo e de facto estávamos ali num momento só Sim, de as mulheres pessoas entre usam isso só para essa andar partilha, na não é? rua, em princípio. Sim, em casa não usam. Yeah. Portanto, E se tiverem outros homens em casa, elas nem sequer aparecem, ficam na. exatamente. Pois, então é se calhar só no cenário em que te cruzas com um casal amigo no mercado, Yeah, eu acho que a não cena consegues ver se a tua Yeah. amiga está bem ou não. Só E a minha pelo- questão só é, pelo será som que da voz. consegues distinguir a amiga? tens de ter outro skill qualquer, saber quais são as sandálias que ela usa e saber que tipo, olha, aquelas calças de certeza que é alguém que tu Se conheces. vires as calças, Yeah. Ah pá, Não. mas à partida é, ou não? Eles andam com várias mulheres? podem ter. Não, Com várias não. mulheres? Não. As mulheres podem andar sozinhas, isso também é uma cena que se Não, dizia. mas não devem andar sozinhas. A questão é essa, não é aconselhado andar sozinhas. Não em Kandahar, mas nós vimos mulheres sozinhas em todos os outros sítios e bué. Sim, opá. É. Eu acho Mas pronto, que eu depende das já famílias também. estive em muitos países muçulmanos em que só se pode ver os olhos, mas os olhos dizem Yeah. tudo sobre Yeah. como é que uma pessoa se está a sentir. Eu senti que é uma diferença grande. Yeah. Também já vi mulheres de burca, mas vestir realmente é diferente. É. Bem, vamos então avançar para a parte que vocês estavam a contar. Quando vos aconteceu aquilo, vocês já tinham decidido vir embora. Ou seja, Sim, a parte mais... sim. Então vamos para Kandahar, não é? Yeah.
Nós decidimos vir embora precisamente por causa daquilo que estávamos a explicar, não é? Sentimos que já não estávamos a fazer mais de nada, não é? Já tínhamos visto aquilo que tínhamos a ver e estávamos a ficar incomodados, já tínhamos discutido com o nosso guia por causa disso também, de estarmos fartos de sermos proibidos de fazer tudo. Não estávamos a gostar já e sentíamos que já tínhamos feito a nossa missão, que foi, pá, ver com os nossos próprios olhos. Sim, e 2 viajantes que estão habituados a fazer o que querem, já não apetece, não é? é? A apanhar na Yeah. mochila, ir a caminhar, a entrar no mercado Yeah. e falar com toda a gente. E aconteceu uma cena que a Marta estava a contar há bocado, que até discutiu com o guia, porque nós chegamos ao nosso hotel em Kandahar, no primeiro dia em que estivemos em Pois Kandahar, foi. e quisemos, e tínhamos dito ao guia, olha, nós queremos ir ver o pôr do sol a uma mesquita, porque era o dia do Eid, ou seja, ia ser tipo a missa do Eid. Missa Não do é galo. Missa, yeah. Missa da cabra. Yeah, que yeah. Eles- foi o eles- Ida de sacrificar as Yeah, cabras. sacrificar as cabras. Nós tipo, olha, nós queremos ir ao Eid, e o gajo meio que tipo, é melhor não, e não sei o quê, e nós, nós queremos tipo, estar a ver numa mesquita o que é que acontece. E depois chegamos ao hotel e quisemos sair do hotel e não nos deixaram. E eu tipo, esquece, mas Sim, não sim. nos deixam, porquê? Quem és tu? Que não eram talibãs que estavam lá, quem Era és tu para não segurança. nos deixar? E ele, pá, são as nossas ordens, nós ficamos meio É para, irritados. é para a vossa segurança. A nossa os segurança, a nossa talibãs não vos deixam segurança. sair. E nós meio tipo, segurança porquê, man? Tipo, nós não estamos seguros, toda a gente diz que nós estamos seguros, é para a nossa segurança o quê? Mas desculpa, porque é que foram para Kandahar? É porque é a capital Dos dos Talibã. Talibã. Então é porque queriam ter uma experiência ainda mais Claro. forte de Talibã. E faria sentido porque fazia parte do roteiro turístico. Portanto, dentro do Sim, roteiro. a maior parte das pessoas ficam uma semana e vão tipo Sim. a Cabul, a Bamiyan, não vão a Kandahar, vão a Cabul, Bom a dia, Bamiyan. normalmente. Nós ficámos 3. Yeah. Mas pronto, o que Mas não tem nada para ver Kandahar, foi mesmo aquela curiosidade de ver. tem o mercado, tem mesquitas, como tem nas outras cidades todas, e tem sítios já à volta bué de bonitos, porque tem um deserto gigante, mas tu não podes ir. Mas no dia a seguir a isto, nós fomos irritados, voltamos para eu até fui pedir desculpa lá aos seguranças, porque realmente fiquei meio passado da cabeça. E não percebi essa cena, tipo, é a nossa segurança ou não podemos, tipo, sentia que os gajos me estavam a aldrabar. E no dia a seguir, de certa forma, que percebemos que aquela lei da segurança Era verdade. que fazia sentido. E tivemos 2 momentos assim mais tensos. O primeiro, tu não te apercebeste tanto. Sim, Que estávamos a caminhar em Kandahar e íamos ver uma mesquita que não fomos permitidos ver essa mesquita, e passou um talibã de mota e a olhar para mim, porque aí está, não havia mulheres em Kandahar na rua e as que haviam estavam de burca. E eu não estava de burca, estava com o hijab e com o chadar, com o lenço na cabeça, e ele a passar e a olhar, e o guia disse, vamos Marta, vamos embora. Porque ele aí já sentiu que havia muita tensão no ar em Kandahar, muita gente olhava para nós, para mim essencialmente. E depois, no dia a seguir, fomos dar uma volta à volta de Kandahar, e lá está, era o dia a seguir ao feriado, bué de gente num mausoléu que nós fomos visitar, depois íamos visitar uma barragem que também tinha bué da gente, e nesse mausoléu também voltamos a sentir-nos a mais e não bem-vindos, porque tipo, fomos rodeados por muita gente, como fomos quase sempre, mas desta vez com uma atitude meio estranha, tipo, não estávamos a sentir-nos bem, as pessoas estavam a falar connosco, mas assim de uma forma meio esquisita. E a Marta perguntou ao Hussein, ao nosso guia, tipo, o que é que eles estão a dizer? E ele, I'm ashamed. Ele tinha vergonha e eu não me sentia bem. Eu tenho um vídeo que até publiquei. Desculpa, ele tinha vergonha de quê, exatamente? De dizer o que eles estavam a dizer a mim. Okay. Porque estas pessoas, jovens, crianças. O que ele disse, ele não nos disse o que é que eles disseram. Ele disse-nos assim: You have to understand that these people grew up com esta mentalidade, não é? knowing that you are the enemy of Islam. Exato. O ocidental é o inimigo do Islã. Yeah. E pronto, ele não traduziu o que eles nos disseram, mas nós percebemos o que é que eles provavelmente estavam a falar. Eu até tenho um dizer. vídeo que um puto está com um pau, com um prego que está super próximo da minha cabeça, e eles a cercarem-me, e sentia-se ali uma Foi tensão. completamente diferente dos outros dias todos. Uma abordagem mais intensa, e a verdade, mais crua, e que eu não me estava a sentir do todo. E eu também não. Nós vazamos, eles vieram atrás de nós até estávamos com um talibã nesse dia. Eles tinham dito que nós foi a primeira vez que tivemos que sair com o talibã dentro do nosso carro para nos proteger, mas o talibã não tinha poder nenhum sobre estes miúdos,
E a cena foi que nós passamos por uma série de vilas aí à volta de Kandahar, e à beira das vilas tinham cemitérios, como em todas as vilas no mundo inteiro, e aqueles cemitérios estavam cheios de bandeiras talibãs. Portanto, os pais, os tios, os primos, os vizinhos daquela gente toda eram talibãs que morreram, não é? E aquelas pessoas sim tiveram, porque há uma cena que nós falamos, já, pronto, as mulheres foram impedidas de estudar, há uma série de coisas que não fazem sentido, tipo não se poder ouvir música, etc. Mas o maior problema do Afeganistão é a pobreza. Tipo, o pessoal é extremamente pobre, não é? Também por causa da guerra, portanto, para a maior parte das pessoas no Afeganistão não é um problema as mulheres não poderem estudar, porque elas já não estudariam, porque não têm possibilidades de o fazer. Portanto, se calhar para as pessoas que estão na cidade, mais remotas, não é? Isso é um problema, mas mesmo assim não para todos, mas para todas as outras pessoas. Nós vimos crianças de 5, 6 anos a guiarem um grupo de 200 ovelhas, tipo. Há muitos nómadas, há muitas pessoas que vivem do trabalho no campo e que não têm outra possibilidade, e que por elas não poderem ouvir música, porque elas estão preocupadas em não poder ouvir música ou não poderem ir à escola, já não o fariam de qualquer das formas. Nós sentimos isto nesta zona de Kandahar mais, não é? Mais do que nos outros sítios, porque para além, se calhar, dessas coisas das pessoas terem que lutar para sobreviver, estão há demasiado tempo a serem alimentadas destas ideias extremistas. E pronto, e depois nós fomos também a um spot qualquer, uma barragem, e mal saímos do carro, tipo, eu virei um pouco e olha, eu disse à Marta, quero ir embora, e ela meio que não queria vir, e depois eu disse, olha, quero ir embora, tipo, já, e nós vazamos e fomos para o mercado. E foi quando aconteceu esta cena do vídeo. Então, o que aconteceu no vídeo já tinha acontecido depois de vários momentos tensos em vários sítios. Mas para nós foi momentos tensos e nós achámos que eram normais. Era tipo, opa, já tivemos outros momentos tensos, não tínhamos apercebido da gravidade daquilo que ia acontecer. Sim, isto foi um dia normal em que estávamos a curtir estar no mercado, porque era de facto uma coisa que nós estávamos sempre a pedir, olha, deixa-nos no mercado. E ele deixava-nos no mercado, mas ao mesmo tempo estava sempre a acompanhar-nos ou dentro do carro. Ele desta vez nem foi connosco a pé, ia no carro a acompanhar-nos, e às tantas o João estava a comprar um chapéu e ele vem ter connosco e nós, então está tudo bem? Ele, está tudo, continuou. Vocês podem andar à vontade, eu fico no carro. Está tudo bem, apareceu, está tudo, continuou. Epá, e em 2 minutos ele disse, temos que ir embora. We have to leave. E eu, man, we just arrived. Why do we need to leave? Já estávamos tipo fartos dele também, sabes? Ou seja, estar sempre a dizer que temos que ir embora. Não podem. E foi como ao Pedro e o Lobo. E ele disse, não, mas percebemos logo, porque ele disse, you are being followed, you are in danger, we need to leave now. E ele, mas estamos a ser seguidos? Como assim? Estamos a ser seguidos por quem? Por esse senhor que está na moto. E assim que eu olho, entrei dentro do carro imediato. O João até estava a gravar. Eu comecei a gravar. Ele aparece um bocadinho. Ele aparece um bocadinho de nada. Mas aí quando eu olhei para a cara dele... Eu comecei a gravar porque eu ainda estava tipo na desportiva a pensar, pronto, mais um momento de tensão como os outros 300 que nós tivemos. Mas quando olhas para a cara dele, percebes que não é um momento de tensão. Para a cara dele está ali bem, para a cara dele guia. Que ele estava branco. Estava super nervoso. E assim que entramos, eles sempre a olhar pelo retrovisor, mas dá para ver no vídeo, a vê-lo a seguir-nos durante quase 10 minutos. Vamos ver então. Eles estão a dizer que estão-se a sentir desconfortáveis. É este gajo daqui atrás, provavelmente na moto. Cá, puta de cena, man. He was following you for a while. Okay. Oh, this guy in the motorcycle. Yeah. Behind us. He is with Lou. Yeah. But he has a gun? Yeah. He has? Yeah, of course he has. Of course. He's still behind us? Yeah, he is. Vais-te zangar com a Marta. Vai-se zangar, mas ele é exagerado. Got to leave. Ok, let's fucking go. Marta, não ponhas a filmar, estás-te a passar. O gajo vai reparar, o gajo está a olhar para nós. Não ia pôr o telefone só mas escondido, não ia ver, João, assustaste-me. Então, mas ele está a olhar para nós, ele está atrás de nós ainda. Mas eu ia pôr pelo... Achas que ele não está atento? Ele está bem atento, certeza. Isto nota-se que o João estava todo cagado, não é? Eu vejo a pegar no telemóvel a tentar gravar o talibã que nos estava a perseguir com os gajos todos cagados. Eu caguei-me todo, não é? Estavas maluca, mulher. A minha mulher estava maluca. Isso? Estou todo cagado, não é? Mas sou mais inteligente, tu estava baixa para não levar um tiro. Eu te adiantado muito, ainda por cima. Eu estou baixa. Sim, aqui eu estou baixa porque eu estou com medo também. Porque, tipo,
Ele está com medo, portanto, se ele não passa segurança, eu também não tenho segurança. Não, e tipo, há um ano mataram uns espanhóis, aí tem um Zeca qualquer que pode ser um bocado mais radical. Why are not you driving fast? You should be driving faster, não? Normal que agora que você... Exato, Ok. normal. Eles estavam com medo que o gajo se apercebesse que nós estávamos a fugir dele. Sim. Depois ele às tantas desaparece e volta a aparecer noutra estrada, noutra rua. Meu Deus, mano, o que é que nós estamos aqui a fazer, puta que pariu? Nós sabemos o que é que estamos aqui a fazer, não queremos arriscar a nossa vida. Queremos esta ir merda, embora, não é? queremos ir embora já, imediatamente. No dia anterior Still tínhamos decidido falling? ir embora e mudamos o voo. Yeah. Ok, relax. Mas, já- Ele disse relax. Relax, Yeah. quase a vomitar. mas nós estávamos tão nervosos que chegámos ao hotel. O João foi à casa de banho, eu estava deitada na cama e ouvimos assim. E eu, foda-se, João. Tipo, Estão logo aqui. Claro, depois disto. Estão a entrar. E eu abro a tua porta. E eu fui também dizendo o que é que eu faço, Tipo, abri a porta naquela, tipo, let's disse, face, não what the abras. fuck. Aí eu disse, não abras. E ele abriu e era só o empregado a dar 2 águas. Tá, pá, Pá, mas estávamos tão nervosos, Tipo, eu deitei-me no chão, por acaso filmamos isso, mas ela filmou mal, estava com a minha câmera, não estava habituada, filmou em modo. Filmaste em modo tipo. Estava tão nervosa, João, que eu sei lá o que é que estava a gravar. E aquela merda ficou um vídeo de 3 segundos. Foi. E depois deitei-me. Pá, foi. E no dia a seguir, quando basamos, fizemos uma viagem tipo de 10 horas daqui até Cabul e mal acordamos, eu abro a janela às 5 da manhã e está um talibã a tirar fotografias ao nosso carro. Que é uma cena normal, estás a ver? Mas nós naquele momento estávamos com medo Claro. de tudo. É. Porque aquilo, e ela estava a explicar que a certa altura isto não aparece no vídeo, mas o gajo deixou de nos seguir. Epá, e é impressionante tipo, como é que estas pessoas estão habituadas a isso e sabem o que é que vai acontecer a nosso seguir. Tipo, ele deixou de nos seguir, mas vai aparecer mais à frente. Eu tipo, foda-se, como assim? E passado um bocado estava o gajo parado à frente de uma base talibã, a olhar para nós e depois ainda nos seguiu mais um E bocado. depois desistiu. E a nossa interpretação da cena é que este gajo, não é? Tipo, estas pessoas, estes miúdos que nós vimos em Kandahar enquanto estávamos lá a viajar, estiveram 20 anos, 40 anos a serem alimentadas numa ideia de que nós somos o inimigo. E de repente, os próprios talibã dizem que não, eles não são o inimigo. Nós agora, as mulheres podem vir com a cara destapada, nós vamos ter que recebê-los bem, elas podem falar com as pessoas nos mercados. Ok, e é recente esta reabertura ao turismo. E este gajo deve pensar, não, espera aí, tenho a Marta com a cara destapada a falar com esta criança, she's the enemy of Islam. Ela vai tipo Sim, pôr ideias na cabeça desta que são contra aquilo ok. que eu penso. Portanto, Sim, está a dar mau exemplo, não estar Claro. mais tapada. portanto, há pessoas dentro dos talibã que são muito menos conservadoras e como é que se diz? Extremistas, e há outras que são muito mais. Sim. E este há de ser um deles, porque a certa altura também não aparece no vídeo, que nós não filmamos tudo, foi muito tempo. Eu perguntei ao guia: call someone. We have security, right? Call someone. E ele: I cannot call anyone. Like, if he notice I'm calling someone, he might start shooting. E nós tipo, foda-se, meu. Sim, por isso é que ele está a conduzir devagarinho para também não parecer que está a fugir. Para não abrir. Mas ele estava a conduzir extremamente devagar. Sabes, aquela cena de tipo, ele normalmente não conduzia tão devagar, nós estávamos a conduzir mais devagar do que qualquer outro carro à nossa volta. Ele não estava a conduzir normal, ele estava a conduzir Nós só queremos chegar extremamente ao hotel. devagar. Então vamos falar um bocadinho sobre o hate que vocês levaram. O João, nós já falámos várias vezes sobre isto. Eu acho que o João sente muito o hate e responde muito. E vocês os dois disseram que, pronto, no fundo receberam comentários de pessoas que não gostaram dos dois lados, não é? Só pessoas que não gostaram da vossa representação do Islão porque achavam que estavam a mostrar que o Islão era mau, outros acharam que vocês estavam a ser demasiado permissivos com o Islão. Que se calhar foi um bocado a minha atitude no início do episódio, embora com mais amor e menos hate. E houve outro tipo de crítica, vou ler aqui, que foi no reel de vocês a fugirem do Talibã, que alguém que disse assim: tens imensos países onde visitar, também violentos e perigosos, Jamaica por exemplo, e que não têm este nível de risco. Cabe na consciência de cada um escolher o destino. Ao menos dá views e interação e engagement nas redes sociais, não é? No final de contas cheiram daí bem e saudáveis, é o que importa. E eu sei que a Marta também recebeu comentários de pessoas a dizer: ei, pões aí 60 vídeos a chorar só para o engagement. Como é que reagem a isto?
a esta crítica? Olha, eu ao contrário do João, eu ignoro, porque sou muito sensível. Mas eu também ignorei a maior Eu parte sou muito deles, não é? sensível e depois fico a matutar muito nas coisas, respondo a alguns, há outros que acho que não têm resposta, sinceramente. Portanto, depende muito do tipo de comentário e da minha disposição para lidar com isso. E eu às vezes nem há um que é hate, mas há outro que nem é hate, é só querem dizer alguma coisa disparatada, sem fundamento nenhum e publicam, não é? E partilham, porque estar atrás de um computador sentado numa cadeira do privilégio nascendo em Portugal é muito fácil escrever. Sim, há comentários que são hate puro, outros são só burrice e estupidez. Ou seja, alguns são direcionados a nós e às vezes eu até sinto menos se for direcionado a mim. Por exemplo, essa cena do pessoal dizer que nós fomos para lá porque queremos views. Isso aí, tipo, esse é só estupidez, man. Eu acho que não respondi a nenhum comentário desses e apaguei muitos e bloqueei muitas pessoas que fizeram esse tipo. Esse aí deve ter escapado, viste esse? Deve ter sido dos poucos que eu não apaguei e das poucas pessoas que eu não bloqueei. Custa mais quando são comentários, e apago a maior parte deles também, a não ser quando não é aquele hate, acho que faz sentido responder e falar com a pessoa, mas o pessoal tipo confunde bem as cenas e isso mete-me confusão, deixa-me triste, e era uma das coisas que a viagem foi super dura, não é? Nós, enquanto estávamos lá a viajar, estávamos a gerir estas emoções todas, mas uma das coisas que falávamos muito é tipo, nós vamos voltar a viver isto tudo quando estivermos a partilhar, porque sabíamos que uma das coisas que nos sentíamos muito é tristeza por estar ali, por ver que aquelas pessoas vivem daquela forma e não têm outra opção. E sabíamos que íamos sentir essa mesma tristeza quando estivéssemos a partilhar isso e não sentíssemos empatia da parte das pessoas que veem o tipo de coisa que nós partilhamos. Que é o que falta. Isso é a dupla tristeza, é tipo pensar, foda-se esta gente, man. Como é que é possível que as pessoas não olhem para uma criança destas e não tenham pena, man? Ou empatia, não é? Yeah. E muitas delas não querem saber o que se passa nesse país. Comentários assim do género, eu não quero saber. Ou seja, não querem saber outras realidades. Sim, como se o facto de nós irmos ou não irmos, ou partilharmos, não partilharmos, fizesse alguma diferença daquilo que está realmente E depois a confundir mensagens, não é? Tipo, nós a partilharmos isto e as pessoas com mensagens tipo de teor político, sim, recebam-nos tipo, como se nós fôssemos qualquer coisa que nós partilharmos de bom sobre um país muçulmano, seja a mesma coisa que nós estarmos a dizer que temos que abrir as portas a toda a gente que quer vir, ou seja, a confundirem este tipo de coisas. E pronto, sinto que às vezes o meu Instagram é um artigo de notícias da NIT, estás a ver? Onde a pessoa vai para lá só mandar hate e isso é duro. E nós tínhamos muito mais coisas do Afeganistão para partilhar. E houve uma altura que decidimos, já chega. E até é engraçado porque vai contra o que essa pessoa... Eu sabia que nós quiséssemos, podíamos ganhar o triplo de seguidores que ganhamos, que de facto fizemos publicações com muita visibilidade, portanto ganhamos seguidores por causa desta viagem, mas nós podíamos ganhar o triplo porque temos muito mais clipes da Marta a chorar, temos muito mais mas coisas. Tanto no Afeganistão como na Geórgia como na Turquia, sou uma pessoa muito sensível, eu choro bastante. Uma vez ela disse-me na Turquia... É perfeita para o engagement. Podes começar a vir viajar comigo. Está-me a usar. Ela na Geórgia uma vez estávamos a falar, ela disse, estou quase a fazer anos, vou fazer tipo 24, e começou a chorar. Era 25 pai. Porque ia fazer 25 anos e sentia-se velha. Ok, era por causa disso. Quis 30 há 2 semanas. Mas a crítica dos... vocês percebem muito mais disto da vossa área do que eu, mas eu percebo porque é que as pessoas possam ter esse processo ativo no cérebro de procurar pessoal que está a fazer coisas escandalosas de propósito e dramáticas para ter engagement, não é? Claro. Porque a internet está cheia disso. Sim, pessoal, a gente disse que isto era falso. Mandou-nos mensagens, o motorista está feito com o Talibã, obviamente, mas tipo 7 pessoas, estás a ver? Mas isso era feito com o Talibã, não era feito convosco. Não, há pessoas que disseram que isto era falso, nós estávamos a fazer um acting. Outras que disseram que o motorista estava feito com o Talibã e claramente nos queria cobrar mais pela viagem. Tipo, imagina onde é que o pessoal vai dar voltas só para dizer merdas. A verdade é que nós em tudo o que publicámos foi a nossa experiência, os nossos sentimentos, o que é que vivemos. E depois há as pessoas comparavam com outros viajantes que conheciam, que tinham vivido, que tinham passado pelo Afeganistão, que são experiências completamente diferentes. E eu e o João, cada vez que vamos a um sítio, partilhamos a nossa própria experiência. E quem quer ver, que a receba... para mim, com a maior empatia possível. Agora, estar a comentar as coisas que comentam, por isso é que o que vale é que depois bloqueia-se. É bloquear. O que vale é que
eu fiquei mesmo, eu fiquei abalada, eu não estava à espera da quantidade de. Nem é hate, sei lá, Gente burra. aquilo é nojento mesmo. É tipo, com quem é que eu estou a coabitar neste país, não é? Eu no outro dia até vi um sketch. Poxa, hoje em dia vê-se tão poucos portugueses e a mulher diz, ainda bem. E foi o que eu senti depois daqueles comentários todos, que é a podridão que anda por aí. Eu quero acreditar, como já falámos, que são bots, muitos são bots, e quero acreditar nisso. Eu acho que são bots reais, tipo, Pois, são bots não na sei. mesma. Não acho que sejam bots. Mas a acho que são verdade é que bots depois reais. também recebi muita empatia e muito amor, mais em mensagens privadas, e deu-me esperança. Não, mas mesmo em e para comentários. continuar, Não, mesmo em comentários, sim, mesmo em eu comentários, estive a sim. ver ontem e é quase tudo positivo. Só que nós Porque os temos outros esta coisa no nosso cérebro. apaguei. Mas mesmo que não tivessem, pá, eu como alguém que também recebe bastantes comentários de pessoas zangadas, pá, nós temos sempre mais peso a esses. O nosso cérebro está programado para focar nesse. Os 3 emojis a bater palmas deviam valer tanto para nós emocionalmente, mas nunca vale, não é? O nosso cérebro está construído de forma... E uma cena triste que eu sentia, eu acho que uma das coisas que me fez inicialmente, a tua primeira pergunta foi porque é que decidimos ir ao Afeganistão. E a cena é, eu há muitos anos fiz uma viagem ao Sri Lanka e falei sobre isto provavelmente quando estive aqui a primeira vez. E essa viagem ao Sri Lanka fez-me entender o poder que as redes sociais têm em chegar às outras pessoas e mudar um bocado a forma como elas veem as coisas. Claro que eu ao viajar para o Afeganistão estou a mudar a minha forma de ver as coisas, ou pelo menos estou a viver uma coisa diferente, mas eu acredito mesmo que as redes sociais conseguem fazer com que as pessoas que estão do outro lado também o sintam de alguma forma e que eventualmente mudem de opinião. E aquilo que eu senti um bocado aqui, agora, com a viagem que eu fiz à Índia, com a viagem que eu fiz ao Afeganistão, é que tu não vais mudar assim tantas opiniões das pessoas como pensas. Embora eu tenha recebido mensagens nesse sentido, tipo pessoas a agradecer-me porque tinham uma ideia diferente do que é que os talibãs pensariam ou deixariam de pensar, ou enfim, e mesmo as pessoas de lá que seriam muito mais conservadoras que naquilo que na verdade são. Mas eu sinto que as pessoas estão mesmo bem polarizadas e tipo, qualquer coisa que eu partilho vai polarizar ainda mais se as pessoas forem fixe, na minha opinião, e que tipo que percebem que aquilo são seres humanos, vão ter mais empatia por aquelas pessoas. E se for malta que vem comentar ao meu perfil que levem para lá a Mariana Mortágua, vai ter mais razões ainda para fazer esse tipo de comentário. Depois tu recebeste muitos comentários de pessoas a falar da Mariana Mortágua. Mas tipo, e alguns do 200. Chega também. E alguns do Chega. 200 comentários a dizer, leva para aí a Mariana Mortágua. Ou identificá-la, identificar o Bloco, identificar o Chega. Mas isso que me surpreendeu. Confundem tudo, e o meu da receio era muito sinceramente, um dos meus maiores receios, é como isto ficou viral, tem quase 500 mil ou 600 mil algumas, é que usassem isto, os nossos vídeos, como propaganda. Eu estava com esse mas medo. nós estamos a fazer propaganda de certa forma, porque as pessoas, lá está, é o que eu estou a dizer, aquelas pessoas que pensam dessa forma, eu vou pensar mais, porque vão ver um talibã e nós dissemos, olha, isto não é... As pessoas não são assim, mas elas vão achar que são todas assim. São todas assim, claro. Mas eu discordo, eu acho que claro que nos comentários parece que só estás a polarizar mais, mas se calhar houve, sei lá, nesses 500 mil pessoas, se calhar houve 50 mil que são essas que ficaram, como quando foste ao Sri Lanka, ficaram de género, pois, ok, isto é assim, isto não é como eu pensava, e nem comentam. Mas já sabes uma cena interessante, tipo, eu desde que fui ao Iémen e agora ao Afeganistão ganhei tipo 20 mil seguidores. E as pessoas que eu bloqueei, porque eu já bloqueei quase 500 pessoas desde que fui à Índia, tipo há uns meses, as pessoas que eu bloqueei, normalmente quando eu bloqueio eu abro só para ver se já trocou alguma mensagem comigo, para perceber quem é aquela pessoa que me mandou aquela mensagem, nenhuma me seguia. Pois é. Ou seja, as pessoas que me estão a seguir não são essas mesmas, ou seja, porque até podia ser um bocado aquele impulso de vou seguir este gajo para poder mandar mais hate sempre que o gajo pode dizer uma merda de alguém com o qual eu não concordo. Eu acho que não, eu acho que só te segue quem quer acompanhar portanto, estas pessoas todas que eu bloqueei, o trabalho, pelo menos é isso que eu quero sentir. Eu acho que tenho seguidores que só me seguem para dar hate. Para dar hate ou para estar atentos e depois mandar para grupos de WhatsApp, olha o que ele está a dizer, olha o que ele está a dizer. Mas no nosso caso, espero não ter isso, mas se me aperceber que tenho, pumba, tchau. Mas acho que é menos provável vocês terem do que eu.
Sim, é isso. Eu acho que estas pessoas todas que mandaram este, que foram. Porque as pessoas. Há muita gente que discorda connosco nos comentários. Mas está e tudo nós bem não em discordar, não é? Está tudo Obviamente. bem em discordar. Temos todos de concordar. Está tudo bem em discordar. Agora depende do tipo de comentário que nos façam, não é? Despolariza. E é sempre bom ter discussões saudáveis e saber ouvir, não é? E agora o problema é que as pessoas não sabem ouvir são donas da sua razão. E esse é o problema. Mas ser criador de conteúdo eu acho que tem bastantes dilemas morais na cena do gancho, que eu normalmente uso essa palavra hook, e nos thumbnails e nos títulos. Imagino que vocês também têm estes dilemas morais, não é? Que eu vejo vocês também, então em viagens há muitas vezes isso, que é alguém vai a um sítio qualquer e tenta fazer mente. Ou tipo meio que mente, porque imagina, sim, mas exagera, mais perigosa pronto, do exagera, mundo. exato. É sempre o mais ou o melhor. Fomos ao sítio mais, descobrimos o não sei o que mais, o melhor e pronto. É isso que funciona. Eu na minha vida, não é? No Despolariza, a única oportunidade que eu tenho de refletir moralmente sobre isso é a frase que eu escolho que está no thumbnail. E eu tenho uma regra em geral na vida que é não mentir. Então eu não posso pôr uma frase que as pessoas não disseram, ou no limite, às vezes as pessoas dizem uma coisa com muitas palavras e eu tiro algumas palavras no meio, mas ponho aspas. Já perguntei aos próprios convidados para ter a certeza. Mas no episódio com o Gary Stevenson no outro dia, tive um episódio aí com um inglês que está a explodir. Eu disse-lhe literalmente a frase I think you're a populist. E usei isso para o thumbnail. Eu sei que aquilo é um thumbnail forte e é uma frase forte, mas eu disse, é verdade. E tive muitas críticas, tive muita gente a dizer esse thumbnail não tem nada a ver com o projeto, porque o projeto não é sobre esse tipo de thumbnail, não sei o quê. E eu pensei, ok, é engraçado, eu percebo porque é que elas estão a dizer isto, porque é sensacionalista, mas eu ando a ter este cuidado todo que ninguém tem de não mentir, e neste episódio pus uma frase que eu disse mesmo, estás a perceber? E isto é tramado, porque estás a... houve uma pessoa que te criticou a dizer ok, está fixe, podes partilhar, mas não podes fazer ganchos, não é? Não podes começar o reel por dizer fomos perseguidos. Sim, nós, imagina, este é o nosso trabalho. É óbvio que nós queremos que chegue às pessoas, porque também é o nosso trabalho. Mas antes de ser o nosso trabalho, começou por ser sempre... uma partilha de viagens. Sim, nós começamos a partilhar as nossas viagens com vontade. Porque sentíamos que estávamos a fazer experiências que não eram partilhadas por tanta gente e que sentíamos que essas experiências podiam de certa forma fazer aquilo que estávamos a falar um bocado, humanizar um bocado, gerar mais empatia. Portanto, esse continua a ser o nosso objetivo. Hoje é também o nosso trabalho, obviamente, e portanto eu sei que se ganhar muitos seguidores por causa do reel qualquer que eu publicar vai contribuir para o meu trabalho, mas eu continuo a ter vontade que estes vídeos cheguem ao maior número de pessoas e portanto eu sei que se eu puser um vídeo com a Marta a chorar, em que o vídeo começa com a Marta a chorar, as pessoas vão ter curiosidade para perceber porque é que a Marta está a chorar. Em vez da Marta começar a chorar a meio do vídeo. 10. Claro, e portanto nós fazemos isso de forma a que o vídeo... Mas não quer dizer que seja irreal e que não tenha acontecido. Com o objetivo de que ele chegue a muita gente, porque é aquilo que nós queremos que aconteça, tanto porque é o nosso trabalho, como sempre foi a nossa... Agora, essa cena de mentir, não fazemos. E portanto estamos de consciência tranquila quando alguém diz vocês estão a usar essas pessoas. Percebo que essa pessoa acha isso. Porque nós estamos a usar a experiência que nós vivemos para crescer nas redes. Mas o que é que isso quer dizer? Para além disso. Mas é isso, eu acho que a diferença é que o vosso trabalho é uma consequência da vossa paixão e daquilo que vocês gostariam de fazer, não é? Na mesma, se fossem milionários ou pronto. Sim. E então acho que tem muito a ver com intenção, não é? Se tu estás a criar vídeos sensacionalistas porque o teu objetivo é crescer em seguidores, é diferente de tu és um viajante, aconteceu-te uma coisa forte e tu queres que aquilo chegue a muita gente e é normal, então começas o vídeo com a parte, com os segundos da parte mais dramática. O ideal é o equilíbrio também, é o equilíbrio do conteúdo, não são todos os conteúdos. Claro, sim, felizmente não somos perseguidos por talibãs todos os dias. Nós estávamos a dizer, nós nessa altura já em viagem, antes de partilhar já dizíamos, olha, nós vamos... partilhamos ali uma semanita de merdas e depois não vai dar mais, porque senão eu tenho mais merdas para partilhar e às vezes eu às vezes sinto-me mal por não as partilhar,
Porque, por exemplo, há um vídeo engraçado que eu tenho que eu estava a fotografar uns talibã e a Marta aproximou-se e os talibã mandaram-na sair. E depois, passado um bocado, vieram pedir desculpa à Marta por a terem mandado sair. Porque estavam lá uns mais velhos e eles tiveram medo que eles... e eram miúdos, mas eram talibãs e vieram pedir desculpa à Marta, não queriam ofender, mas tiveram que fazer isso por uma questão de segurança. Porque eu fiquei, como estava sempre, tipo... Foda-se! Pá, dá-me fogo, quero falar com nós eles, até não sermos posso. perseguidos já estávamos meio naquela, tipo, vai foder talibã. mas já, tipo... Filmaste isso? Estás a contar isso porque filmaste isso e não filmei isso, mas filmei eu a falar sobre isso, Sim, filmei os gajos. eu filmei-o lá ao fundo. Tipo, nós tínhamos conteúdo para partilhar e sabíamos esta que dinâmica é interessante, dos mais velhos fazerem isso porque estão ali, os mais novos fazerem isso porque estão ali os mais velhos, mas depois... Sim, eles tinham medo que alguém visse. E nem sabem se os mais velhos iam levar na boa ou não, mas tipo, preferiram não arriscar porque estão a zelar pela segurança deles. E depois quando saímos da mesquita eles foram... E este vídeo ia ter também 1 milhão de views e nós íamos ganhar mais 5 mil seguidores e tipo, nós optamos por... eu pela primeira vez nesta viagem também senti, não na viagem mas agora, senti tipo, eu não vou aguentar esta merda para sempre, tipo, eu vou deixar de partilhar viagens porque se eu ou faço viagens a Sulawesi e mostro praias bonitas ou tipo, isto é bué cansativo. E foi a primeira vez que eu senti isso, portanto eu estou bué de consciência tranquila. Podes pensar em desligar os comentários. Tipo, porque não sei se reduz alguma coisa, mas também não precisas de mais seguidores, não é? Mas só os comentários, tipo, ok, se calhar é um bocado a mesma cena, tipo, eu posso não ir ao Afeganistão, mas não quer dizer que as coisas não aconteçam lá. E eu posso desligar os comentários, mas aquelas pessoas continuam a achar aquela merda, estás a ver? Estou a dizer de uma perspectiva egoísta, para tu não sofreres com isso e não te ocupar tanta cabeça. Mas calhar... A verdade é que vamos continuar a viajar, vamos continuar a ir a sítios não tão conhecidos, a sítios polémicos e vamos continuar a partilhar enquanto nos apetecer. E aí está, eu cheguei a uma altura e disse, eu não estou aqui a provar nada a ninguém. Tipo, eu vim porque quis, vamos partilhar porque queremos. E é isso, e é assim que vou continuar a viver a vida. E quem não entender, olha que é bloqueado. Bem, muito obrigado por terem vindo aqui partilhar a vossa experiência, foi muito fixe. E acho que conseguimos falar à volta do tema Afeganistão, estas cenas das redes sociais e do Islã, foi muito fixe. Obrigado. E é isso, pá, vemo-nos quando voltarem da vossa viagem, sei lá, o Irão, enquanto estiver a ser bombardeado, para conseguir ainda mais likes. Inshallah. Fomos bombardeados no Irão. Fomos a pessoa mais bombardeada do Irão. Bem, muito obrigado por terem estado por aí. Se tiverem curtido, deixem um like, um comentário, uma subscrição, que ajuda tudo. Se estiverem a sentir mais generosos, tornem-se mecenas. E por hoje é tudo. Muito obrigado e obrigado mais uma vez. Obrigado.